Tire as suas dúvidas. Nesse vídeo você vai poder tirar as suas dúvidas das perguntas mais frequentes desde que eu comecei o canal aqui. Nós temos perguntas que, mesmo com os vídeos que já foram apresentados e publicados ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos de canal, elas são ainda recorrentes, porque as pessoas não veem todos os vídeos, não chegam lá no início do canal para ver qual vídeo que eu já tratei desse assunto antes. Então eu estou reunindo aqui as principais dúvidas e que elas aparecem todas as semanas. Todas as semanas eu respondo perguntas iguais a essa. Então, vamos lá para o vídeo? Bem-vindos de volta! Sem esquecer que na quinta-feira, dia 7 de maio, às 21 horas, nós teremos a nossa live. Nessa semana, trataremos dos assuntos tratados aqui. Como nós tivemos muitos vídeos nessa semana, temos um espaço para conversarmos de maneira mais informal, sem cortes, sem edição, na quinta-feira, 21 horas do dia 7 de maio. Também teremos, nessa mesma quinta-feira, às 10 horas da manhã, que é amanhã, o decreto 10.328 de 2020, que muitas pessoas me perguntaram na última live e muitas pessoas têm trazido nos comentários os questionamentos sobre esse decreto para ver se ele permite mesmo que os empréstimos consignados sejam suspensos. É um decreto que trata sobre consignações e nós vamos ver a quem ele se dirige e se ele permite a suspensão unilateral de empréstimos consignados. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal, inscreva-se já aqui nesse canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos a nossa fanpage no Facebook e o meu Instagram, que é o @Augusto Leitão. Nosso site está sempre à disposição, augustoleitãoadvocacia.com.br. Vamos para o conteúdo desse vídeo? A filha de militar pode casar? Certamente essa é a pergunta que eu mais respondi desde que eu iniciei este canal. Tratando-se de Forças Armadas, a filha do militar pode se casar, não há restrição nenhuma quanto ao seu estado civil. Nós temos uma lei de 1960 que permite que a filha receba até o final da sua vida. E nós temos uma medida provisória 2215 que restringiu isso, mas trouxe uma limitação etária, trouxe uma limitação de idade, que permitiu que ela receba a pensão até os 21 ou 24 anos, se ela for estudante universitário, mas não há restrição quanto ao casamento. Quanto às forças auxiliares dos estados, cada uma dessas forças tem a sua própria lei. E a maior parte dessas leis não permite que a filha receba a pensão se ela for casada. Lembrando que a partir de 17 de dezembro, as forças auxiliares também passaram a adotar o rol das Forças Armadas, que está lá no artigo 7º da Lei 3765. Vamos para a próxima pergunta. Por que eu não tive aumento em 2020? Bom, acredito que foi gerada muita expectativa, tanto nos militares como nas pensionistas, sobre aumento no ano de 2020. No ano de 2020, existia previsões de aumento para alguns militares, para alguns postos, para alguns adicionais, mas existia também aumento de contribuições. E muitas das pessoas foram surpreendidas com apenas descontos de contribuição ou por não preencherem determinados requisitos para que fossem beneficiadas com uma substituição de adicionais, certo? Esqueci de falar no início do vídeo, mas eu vou ser sucinto nas nossas respostas aqui e muito provavelmente todas as perguntas, se não todas, são 18, 19 perguntas, quase todas elas têm um vídeo específico que trata delas. Então eu peço que vocês entrem aqui na descrição e vejam lá a pergunta e o vídeo correspondente e lá vocês vão poder se aprofundar. Eu vou responder as perguntas, não vou me desviar do assunto, me evadir disso, mas eu vou respondê-las de maneira sucinta, porque são muitas perguntas, ok? Então, houve a expectativa de que todos teriam um aumento, de que agora seria melhor e que teríamos ótimos reajustes, mas houve, então, aumentos de alguns adicionais, como é o caso do adicional de habilitação no meio do ano, em 2020, 2021, 2022 e 2023.
A substituição do adicional por tempo de serviço pelo adicional de compensação por disponibilidade militar no mês de janeiro, mas isso só ocorreu para aquelas pessoas que isso era mais vantajoso. E houve também a implementação de contribuições. Teve pensionistas que saíram aí de 0 para 9,5% ou de 0 para 12,5% de contribuição para a pensão militar. E os militares que já contribuíam com 7,5%, então passaram a contribuir com os 9,5%, sem prejudicar a contribuição específica de 1,5% que eles já contribuíam. Então existem aumentos? Sim, mas existem também aumentos de contribuições. E nem todos os militares e nem todos os pensionistas foram contemplados. Eu devo ter muitos vídeos que tratam disso, se não me engano, 3 ou 4 vídeos pelo menos, e vamos dar uma olhadinha aqui na descrição que eles vão estar lá, ok? Esse desconto de contribuição para a pensão militar foi só nos meses de março e abril ou vai ocorrer todos os meses? Bom, ele vai ocorrer todos os meses. Aí tem uma outra pergunta que vem logo a seguir. Esse desconto é para sempre? Ele vai ser todos os meses. Para sempre? Não. É possível que ele reduza? É. É possível que ele aumente? Sim. Existe um limite para que não seja mexido nesses descontos, na forma como eles foram estruturados agora, até 2025. É o que diz agora o artigo 3º-A, parágrafo 3º da Lei 3765, com a redação dada pela Lei 13.954. Vamos ver aqui. Artigo 3º, parágrafo 4º. Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 a União poderá alterar, por lei ordinária, as alíquotas de contribuição de que trata este artigo, nos termos dos limites definidos em lei federal. Outra pergunta muito recorrente é se esses descontos de contribuição para a pensão militar, se eles incidem sobre o bruto ou se eles incidem somente sobre o soldo. É sobre o bruto, gente, é sobre o soldo mais adicionais, ok? O que aconteceu com as pensionistas de ex-combatentes depois da Lei 13.954 de 2019? Aqui nós temos também um vídeo que trata especificamente disso, mas o que aconteceu? As pensionistas de ex-combatentes, elas não recebem adicional de habilitação, elas recebem apenas o soldo e o adicional militar. Se elas não recebem o adicional de habilitação, elas não terão aquele aumento escalonado previsto para julho de 2020, 21, 22 e 23. Então o adicional de habilitação está fora. Elas foram expressamente excluídas da possibilidade de receber o adicional de compensação por disponibilidade militar, mas elas foram lembradas nos descontos da contribuição. Então foi criada uma contribuição com as mesmas alíquotas da contribuição para a pensão militar, uma outra contribuição que está lá no artigo 24. Então elas não terão os dois aumentos, mas elas terão que contribuir. O que acontece com as pensionistas de anistiados políticos depois da Lei 13.954? Bom, vamos lá, para sermos bem técnicos, depois da Lei 10.559, estamos falando não mais de pensionistas de anistiados políticos. O correto é reparação econômica dos anistiados políticos, certo? Mas havia aquelas leis anteriores, lá de 1979, 1980, as primeiras leis de anistia, que se preocupavam apenas com a reestruturação da carreira. Então, há alguns anistiados políticos militares que têm uma estrutura remuneratória igual a de um militar inativo. E esses militares, eles descontam imposto de renda e eles pagam pensão militar. Eu entendo que se algum anistiado fosse incluído para ter descontos de pensão militar, deveriam no máximo ser estes. E aqueles anistiados que optaram pela substituição de regime, seja por requerimento administrativo na comissão de anistia, seja por decisão judicial, não descontam a pensão militar, não pagam imposto de renda, e para esses, então, não poderia haver pensão militar. Até porque o artigo 9º da Lei 10.559 não foi revogado, ele permanece de pé. Preciso fazer o registro aqui que há decisões judiciais que não permitem que, em hipótese alguma, o anistiado político pague imposto de renda e desconte qualquer tipo de contribuição. Vamos lá? Qual a diferença de contribuição específica e contribuição extraordinária? Bom, a contribuição específica é aquela contribuição criada lá pela medida provisória 2215 pelo artigo 31. Ela dizia que os militares que contribuíssem com mais de 1,5% mantinham todos os direitos previstos na Lei 3765. Já a contribuição extraordinária, ela tem duas alíquotas. Ela pode ser de 1,5% ou de 3%. A de 3% se refere a filhas de militares maiores, que permanecem sendo pensionistas. Então elas vão descontar 3%. As demais pensionistas vão descontar 1,5%.
Militares que optaram pela contribuição específica lá em 2001 mantêm os direitos que lhes foram assegurados mesmo após o advento da Lei 13.954. Entendo que sim, os militares que descontavam aquela contribuição específica de 1,5%, eles permanecem descontando. A contribuição deles, que era de 7,5%, passou para 9,5% e em janeiro passará para 10,5%. E ainda teremos a contribuição de 1,5%, que é a contribuição específica, que resguarda os direitos lá do passado, previsto na redação original da Lei 3765 de 1960. A Lei 13.954 permitiu perda líquida de proventos e pensões. Isso é constitucional? Isso é legal? E o que é VPNI? Bom, a Lei 13.954 permitiu sim essa perda líquida, porque houve a reestruturação da estrutura remuneratória, a criação de contribuições para quem não contribuía, que é o caso das pensionistas, a majoração dessas contribuições, e na hora de implementar a VPNI, que era a vantagem para evitar essa perda líquida, eles criaram uma diferença, os parlamentares criaram uma diferença entre bruto e líquido, ou seja, o bruto permanece igual e o líquido ele reduz. Então só seria implementada a VPNI quando houvesse a redução do bruto, e isso não ocorre na maior parte dos casos. Eu tenho 2 vídeos que tratam especificamente disso, confiram aqui na descrição que os links estão ali, tá bom? O que acontece com empréstimos consignados quando entra o desconto da pensão militar da ordem de 9,5%, 11% ou 12,5%? Bom, o normal é que esses empréstimos caiam para o estoque. O que é isso? Quando esses empréstimos eles são autorizados, quer dizer que eles não são descontos obrigatórios. Quando entram os descontos obrigatórios, eles têm prioridade sobre os descontos autorizados. Isso está escrito lá no artigo 14 da medida provisória 2215, certo? Então, entra o desconto obrigatório e existe aquele mínimo legal de 30% que o militar e os pensionistas devem receber. Então, para não comprometer aquele mínimo legal, o desconto do empréstimo consignado sai. Não quer dizer que a entidade consignatária, que os bancos vão deixar de cobrar isso. Muitos bancos procuram as pessoas, às vezes para negociar, às vezes passam a emitir boletos, enviar para a casa das pessoas. Ele não pode ser implementado em folha de pagamento, mas ele pode sim ser cobrado e a dívida existe, ok? Vamos para a próxima pergunta. Militares e pensionistas podem receber menos de 30% de proventos e pensões? Não, militares e pensionistas não podem receber menos de 30%. Isso está lá no artigo 14, parágrafo 3º da medida provisória 2215. Lá fala de militares, mas se aplica a pensionistas, tanto pelas decisões judiciais que já vimos, como por portarias das próprias forças. Eu tenho um vídeo que trata disso, que foi publicado nessa segunda-feira, o vídeo está bem recente aqui no canal, pode ir lá conferir. O que houve com a decisão que ia afastar empréstimos consignados por 4 meses em razão da pandemia de coronavírus? Bom, essa decisão foi no dia 20 de abril e ela era favorável, mas era uma liminar, e essa liminar ela teve 8 dias de duração, caindo no dia 28 de abril em razão de um agravo de instrumento, e por enquanto essa decisão não está valendo. Ah, mas isso é definitivo? Não, não é definitivo, porque a sentença poderá ser procedente, e mesmo essa sentença, se ela for negativa, ela é passível de recurso. Então, hoje não está valendo essa decisão. Pode mudar? Pode, ok? Há projetos de lei tramitando no Congresso Nacional com o mesmo objetivo dessa decisão judicial? Há sim. Eu vou deixar os números desses projetos de lei aqui na descrição desse vídeo. Tranquilo? Houve alteração do rol de beneficiários dos militares após a Lei 13.954? Sim, houve a inclusão do separado de fato como pessoa que pode passar a receber a pensão militar desde que ele receba pensão alimentícia, e a companheira passou a figurar no mesmo inciso da viúva e veio trazida expressamente a expressão união estável. Houve alteração na forma de rateio da pensão militar? Sim, houve. Olha aqui, muito importante. Antes, a pensionista que recebia pensão alimentícia e o militar falecia, ela concorria em condição de igualdade com a viúva. Se eu tivesse uma pensionista que recebesse 1% de pensão alimento e o militar tivesse deixado essa ex-esposa pensionada de 1% e uma atual esposa ou uma atual companheira,
cada uma delas receberia 50%. Nós temos uma pensionista que receber 1% só de pensão alimento e vai passar a receber 50% de pensão militar. E a atual companheira ou atual esposa daquele militar estava recebendo 50%, concorrendo em condição de igualdade com essa pensionista. E isso foi alterado, isso foi em princípio corrigido, mantendo essa pensionista que recebia, por exemplo, por determinação judicial, 10% de pensão alimentícia. Quando o militar falecesse, ela receberia os mesmos 10%, agora a título de pensão militar. Depois se pegaria os outros 90% e faria o rateio entre a atual esposa e os outros filhos do militar. Uma única questão, se permanece de pé a questão da inclusão da cota dos filhos na cota da genitora. Bom, o artigo 9º da Lei 3765 não foi revogado, então ele diz que quando há filhos, a cota dos filhos permanece incorporada na cota da genitora. Então vamos ver aqui como as Forças Armadas vão se comportar e como vão ser as primeiras decisões judiciais, se eles vão mesmo permitir apenas aquele percentual pequeno de pensão alimento de 10, 15, 25, 30 que a primeira esposa recebia, e se sobre isso será incorporada a cota dos filhos ou não. Pela literalidade da lei, deveria ser incorporada. Nós vamos ver agora os desdobramentos da Lei 13.954 na prática. Última pergunta agora. Houve alteração do rol de dependentes após a Lei 13.954? Houve. Aqui foi a degola mais significativa. Foram os dependentes, muito mais do que os beneficiários. Lá no artigo 50, parágrafo 2º e no artigo 50, parágrafo 3º da Lei 6880, nós tínhamos uma lista muito grande. No artigo 50, parágrafo 2º, eram 8 ou 9 categorias de dependentes. E no parágrafo 3º, eram, se não me engano, 10 categorias, 10 alíneas de dependentes. E eles foram realmente enxugados, sobrando ali 2 incisos no parágrafo 2º e 2, 3 alíneas no parágrafo 3º. Vamos ver aqui como é que ficou. Lei 6880, artigo 50, parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar desde que assim declarados por ele na organização militar competente. Inciso 1. O cônjuge ou companheiro que viva com ele em união estável na constância do vínculo. Inciso 2. O filho ou enteado. A linha A, menor de 21 anos de idade. A linha B, inválido. Parágrafo 3º. Podem ainda ser considerados dependentes do militar desde que não recebam rendimentos e sejam declarados por ele na organização militar competente. Inciso 1. O filho ou enteado, estudante menor de 24 anos. Inciso 2. O pai e a mãe. E inciso 3. O tutelado ou o curatelado inválido ou menor de 18 anos de idade que viva sob sua guarda por decisão judicial. Sobraram somente estes dependentes do militar, certo? Vou fazer aqui uma ressalva, lógico que vocês não vão conseguir tirar todas as suas dúvidas, mas eu trouxe aqui 18 perguntas, a maior parte delas com um verdadeiro índice de vários vídeos que tratam desses assuntos. Vocês podem entrar nesses vídeos clicando aqui na descrição e se aprofundar em cada um desses assuntos que eu trouxe aqui para vocês. Não se esqueçam que na quinta-feira, dia 7 de maio, às 21 horas, nós teremos a nossa live. Um momento para tratarmos desses vídeos da semana, foram muitos vídeos essa semana, e eu vou abrir um espaço aqui para nós conversarmos, então, na quinta-feira. E teremos também na própria quinta-feira o decreto 10.328 de 2020, que muitas pessoas estão trazendo nos comentários dos vídeos sobre empréstimos consignados, sobre a possibilidade do próprio contratante cancelar unilateralmente esses empréstimos. Tá? Eu vou trazer aqui e vamos ver para quem é aplicável esse artigo e vamos ver também quais os limites desse decreto, ok? Quem não é inscrito nesse canal, inscreva-se no canal, inscreva-se já nesse canal para receber todas as notificações, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Conheça nosso site augustoleitãoadvocacia.com.br e passe nas nossas redes sociais. Temos a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram, @AugustoLeitão. E faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e continue entregando ele para vocês e para mais e mais pessoas. Todos que puderem, fiquem em casa. Uma ótima semana.